E aí, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí e vamos para cima. Bom, seguinte, como é do nosso canal, a gente está construindo um projeto do zero aí e a intenção é mostrar, uma das intenções do canal é mostrar a idealização de um projeto, desde a sua concepção até começar a caminhar, colocar as ideias no papel, tirar as ideias da mente, colocar no papel, depois pensar sobre elas ali, a gente raciocinar sobre elas e depois a gente conseguir é, tirar do papel e começar a transformar em realidade. Então, eu estou vindo aqui porque mais um passo aí a gente conseguiu fazer. Então, a gente conseguiu. Assim, eu costumo falar em terceira pessoa aqui, mas relaxa, que sou eu mesmo. Então, o que acontece? Eu consegui pensar num formato para encaixar tudo que eu venho colocando aqui sobre empreender em você mesmo, que é uma das coisas que que mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar, de enxergar o mundo e de correr atrás do que realmente eu quero para minha vida, sabe? E transformou totalmente a minha vida. E o que acontece? Hoje de manhã eu estava pensando num formato que estava meio abstrato, algumas coisas, e eu não estava conseguindo enxergar como transformar isso em um projeto que fosse fácil das pessoas entenderem, fácil de explicar e fácil de passar para as pessoas. E hoje de manhã eu tive um insight que é quando você tem é como se fosse uma ideia, vem uma luz assim, e aí você, pum, sabe, juntar o Lé com o Cré. Aí o pessoal fala juntar o Lé com o Cré, quando dá um estalo, é um insight, isso é um insight. Então me veio esse insight, essa luz, e eu, nossa, caramba, é verdade. Eu fiz uma anotação aqui, e aí eu falei, cara, eu preciso colocar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu vou acender a luz aqui, para poder fazer com que fique mais fácil de entregar para as pessoas, mais fácil de explicar para as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui, estava aqui vendo a aula do Elton, que é o meu professor aqui, né? E aí, o Elton Luiz. E eu falei assim, pô, cara, vou escrever aqui. Aí eu coloquei aqui, cara, o que eu sou bom. Aí eu coloquei aqui entender coisas complexas, explicar fácil. Aí eu vim ali e aí eu comecei a escrever, não dá para ver, né? Mas aqui eu acho que dá. Não dá? Aí, ó. Aí eu escrevi tudo isso aqui. Eu já fui bolando, já fui colocando o projeto. É que eu não consigo mostrar direito aqui para vocês. Peraí, deixa eu fechar aqui. Aqui em Portugal tem essas manias, cara, que para fechar o negócio tem que fazer isso aqui, ó. É uma corda. Cara, você viu? É uma cordinha, bicho. Aqui, ó. Aqui em Portugal, para você abaixar o negócio aqui, você tem que colocar uma cordinha, bicho. É muito louco isso. Mas enfim, aí a minha ideia foi o seguinte: isso aqui, ó. Primeiro veio isso aqui. TI para quem não tem tempo. Que eu fiz referência a um livro que o Murilo Gun falou alguns anos atrás, e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Se eu não me engano, era uma coleção que existia, não sei se existe ainda, mas era, por exemplo, história para quem não tem tempo, biologia para quem não tem tempo, história do mundo para quem não tem tempo, ciência para quem não tem tempo, que era uma forma resumida de tudo o que a pessoa precisava saber, entender de uma forma cronológica e que fizesse um sentido em tempo, né? Vamos dizer assim, para a pessoa entender um pouquinho melhor sobre as coisas do mundo, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, ou fizeram parte em algum momento da história, da vida das pessoas. Aí eu peguei, ixi, ainda ficou claro, né? Então eu teria que fazer isso aqui, ó. Aí dá para ver um pouquinho melhor. Aí eu coloquei aqui, ó, TI para quem não tem tempo. Aí eu vim aqui, coloquei desenvolver habilidades, o que eu sempre falo no canal, que é empreender em você, aqui, fazer pessoas mais preparadas,
Aí eu tive algumas ideias aqui para colocar no digital. Você vai entender aqui do que eu falei também num vídeo também que é, vamos ver se dá para ver um pouco melhor aqui, que você vai entender um pouco de vários universos e construir o seu próprio caminho. Então, assim, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, no interior, o nosso projeto ele vai impactar muitas pessoas no interior de São Paulo, no interior da cidade, porque hoje nós temos o digital, inteligência artificial e tudo mais ao nosso favor. E vai ter mais pessoas preparadas, porque o que está acontecendo hoje, galera? Hoje é dia 4 de abril de 2025. Cara, a inteligência artificial tá bombando, explodiu. A galera não tá nem vendo da onde que tá vindo tanta mudança e tanta inovação. Porém, ninguém tá preparado. Galera, o chicote estralou bruto e ninguém tá vendo. Então, o que que acontece? Esqueci de trazer meu chazinho. Eu sempre trago meu chazinho, né? Eu esqueci hoje. Tô indo buscar minha mulher daqui. Vixe, ela vai me quebrar no meio. Tem que sair no máximo em 10 minutos de casa. Mas eu vou deixar gravado esse vídeo aqui para postar daqui a pouquinho, porque ele é importante por essa mudança que a gente está tendo no core da empresa, no core, ou seja, no núcleo da empresa, da empresa, do projeto que eu estou construindo. Eu tive essa visão, porque todas as outras eu consigo encaixar nele, entendeu? Então era realmente isso que eu estava buscando. E muitas pessoas já vieram atrás de mim, quando eu morava em Lisboa, quando eu morava em São Paulo, quando eu morei em Bauru. Como que eu faço para entrar na tecnologia? Como que eu faço para poder mudar de carreira? Como que eu faço para poder ver se é isso mesmo que eu quero? Como que eu faço para poder fazer os meus primeiros passos na tecnologia? Ou como que eu faço para mudar de carreira? Ou como que eu faço para morar em outra cidade? Como que eu faço isso, aquilo outro? E o que que acontece? Eu sempre consegui trazer bastante informação útil para essa galera. Alguns amigos meus eu já consegui munir eles de informações, eles mudarem de cidade, mudarem de vida, mudarem padrão de vida, mudarem de país, entendeu? Então, assim, são coisas que eu sempre fiz e eu não estava dando valor para isso, entendeu? Coisas que eu sempre fiz, mesmo antes de fazer faculdade, de ir embora da minha cidade, de morar em São Paulo, de trabalhar com TI, de morar em outro país. Então foram coisas que eu sempre fiz e eu não estava dando atenção. E aí, conectando isso com o empreender em você mesmo, que é desenvolver habilidades, e essas habilidades que você desenvolve, você consegue criar oportunidades. Na verdade, funciona dessa maneira. Quando você empreende em você, você desenvolve habilidades. Você desenvolvendo habilidades, você consegue gerar oportunidades. Então, é desenvolver habilidades. Por quê? Porque você desenvolve ela a partir de conhecimento que você vem trazendo para a sua vida. Então, conforme você vem trazendo alguns conhecimentos para a sua vida, você vai conseguir trocar o braço aqui, que doeu o ombro aqui, ficar segurando a haste aqui. Então, conforme você desenvolve habilidades, que você vai construindo elas devagarinho, você vai desenvolvendo elas a partir de conhecimentos que você vai colocando em você aqui dentro, aqui. Então, conforme você vai desenvolvendo essas oportunidades, você vai criando oportunidades. Então, é desenvolver habilidades e criar oportunidades. Porque se a oportunidade não existir, você cria ela. Você vai usar uma rede social, você vai usar, como eu vou dar um exemplo de vida que eu fiz, que eu estava lá no interior de São Paulo, sem dinheiro para nada, estava no último ano da faculdade, últimos 6 meses, último ano, alguma coisa assim. Eu tinha ficado em São Paulo, não deu nada certo. Cara, eu vou contar essa história depois. E aí eu peguei, tentei fazer entrevista, não passei nenhuma entrevista. Quando eu estava indo embora de São Paulo com o tio do meu amigo dentista, do Fofão, e aí, sem zero no bolso, R$ 0 no bolso, porque eu não tinha, e a família dele acabava ajudando a gente, né? Levando a gente para conhecer lugares, cidades e tal. E eu trabalhava para eles por R$ 100 por semana. E, cara, eles me abriram as portas do mundo,
me levando para lugares para eu expandir minha cabeça. E aí o que que acontece? Isso eu já tinha uns 29 anos, já 30 anos, alguma coisa assim. E o que que acontece? Já era casado, tinha 2 filhos, tal. Então o que que acontece? É, eu parei, ele parou o carro, recebi uma ligação na hora que ele abasteceu no meio da estrada, estavam 100 quilômetros de São Paulo, sentido interior, Bauru. E aí, que era em Cafelândia, né, para frente de Bauru, e aí aí eu peguei, recebi uma ligação, e aí a mulher falou: "Ah, vem fazer uma entrevista e tal, e não sei o quê". E eu tava 100 quilômetros de São Paulo. Aí eu falei assim: "Pô, seu Dair, será que eu vou lá?" Aí ele pegou e falou assim: "Ah, Paulo, não sei, cara. Vê aí, nós estamos longe de São Paulo, a gente vai para Cafelândia." Aí eu falei assim: "Quer saber? Se o senhor emprestar cinquentão", aí tava eu, Fofão, acho que a mulher do seu Dair e a mãe do Fofão. E aí eu peguei e falei assim para ele, falei: "Cara, seu Dair, o senhor tem R$ 50 aí para emprestar para mim? Eu vou ver se eu consigo voltar para São Paulo, eu vou dar o meu jeito aqui." Peguei minha mochila com minhas camisetas e as coisinhas. Aí liguei pro Thiaguinho, que é o irmão do Fofão, ele ia me emprestar uma roupa para fazer a entrevista e eu fui andando 100 quilômetros para São Paulo a pé. E aí eu fui andando a pé, atravessei a rodovia, fui embora sentido interior, Bauru ali, sentido Bauru, para São Paulo a pé. E aí, no meio do caminho, assim, eu já tinha andado não sei quantos quilômetros já, tava morto. E aí, do nada, assim, tinha uma empresa, e essa empresa estava saindo algumas pessoas, eu perguntei: "Pô, tem algum ônibus que vai para São Paulo?" Aí uma pessoa falou assim: "Ah, tem um ônibus que vai para Barra Funda e tem que pegar ali", porque o pessoal saía da fábrica, que era entre cidades, né? Na rodovia, entre cidades, tinha a empresa, né? Uma empresa lá. E aí eu peguei e fui ali no ponto de ônibus. E aí o ônibus passou, caraca, passou o busão lá. E aí o cara ia pra. Quem conhece São Paulo ali, tem o terminal de. Ai, caramba, como que chama ali? Até esqueci. Termina ali, onde que tem a estação perto do Parque Antártica ali, do estádio do Palmeiras, Barra Funda. Tem um terminal do Barra Funda. E ali, o cara parou ali na Barra Funda, puf, e era o único lugar que eu sabia andar, que eu não sabia andar em São Paulo. Era ir da Barra Funda de metrô até a casa do Tiaguinho. E aí, cara, foi isso que eu fiz. Aí eu catei o metrô, fui até na casa do Tiaguinho de metrô, com R$ 50 que o seu Odair tinha mandado. E aí eu peguei, fui lá e fiz a entrevista. No outro dia, e era longe, era 2 horas de ônibus. Eu fui lá, fiz a entrevista, voltei e não passei na entrevista. Aí eu fiquei mais uma semana ou duas lá. Aí eles pegaram aí o Thiaguinho foi pro interior, né? Lá na casa da mãe dele, lá do Fofão. E aí ele me levou junto, me deu uma carona. Mas então, aí o que eu falo para vocês. Quando não existe oportunidade, a gente cria. Depois de alguns anos, eu voltei para São Paulo e tudo mais, e eu consegui emprego com R$ 400 no bolso, mas isso é uma outra história. Para vocês verem que quando a gente empreende na gente mesmo, a gente desenvolve habilidades. Quando a gente desenvolve habilidades, a gente cria oportunidades. E as oportunidades, quando a gente pega elas e agarra elas, a gente faz transformar a vida da gente. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui com esse projeto que está nascendo e que vocês vão fazer parte, beleza? Porque eu até coloquei aqui, ó, que é assim, ó, eu coloquei uma anotação aqui, que é assim, os bastidores da vida não são fáceis, ninguém conta para vocês. Todo mundo mostra a hora que tem um negócio, que tem uma empresa, ou que está indo num restaurante legal, que está indo no mercado legal, onde que está indo para um outro país, está indo viajar para não sei onde, está indo para a praia de não sei o quê, mas ninguém mostra o quanto é um sacrifício e o quanto que você tem que se desenvolver, cara, para você conseguir mudar a sua realidade. Ninguém te mostra isso. E eu tô mostrando aqui, cara. Então vamos fazer esse grupo, esse canal crescer, vamos fazer essa comunidade crescer, vamos estar junto. Eu vou trazer mais bastidores aqui para vocês também. Com o tempo, eu vou melhorar o cenário aqui, tá? Eu não sei se talvez a gente vai mudar de casa. É muito caro, a gente paga 900 € de aluguel aqui.
E o salário aqui em Portugal é de R$ 870. Mas isso é para outra história, mas para não dizer nome feio. Então, assim, é quase impossível de você morar e trabalhar aqui. Mas, é como eu disse, eu mudei minha realidade. Então, como eu trabalho com TI, eu tenho um salário um pouquinho melhor, e aí minha esposa começou a trabalhar e a gente consegue, pelo menos, pagar o aluguel e continuar com os nossos sonhos e os novos projetos. Ou seja, eu estou desenvolvendo mais habilidades para que eu consiga criar ou gerar mais oportunidades ou estar pronto para as oportunidades que podem aparecer para mim, entendeu? Então, esse tipo de visão, esse tipo de clareza que eu quero que vocês tenham aí. Beleza, galerinha? Valeu, tenho que buscar minha esposa, senão ela vai me trincar aqui na cidade vizinha. Beleza? Valeu, pessoal. Até já, hein?